Quero cumprimentar o presidente dessa casa, colegas vereadores, quem nos acompanha na TVL. Eu quero falar de um assunto agora que realmente veio bastante a calhar e que me deixou um pouco triste com a fala, talvez não foi intencional, mas é importante que se tome cuidado quando se fala e quando se toca nesse tipo de assunto, que foi uma fala do ministro da Educação, o Milton Ribeiro, se puder fazer a gentileza, Ari, onde ele fala que crianças com deficiência atrapalham os outros estudantes. Acredito que, no contexto, da forma como ele quis falar, ele poderia, inclusive, deveria se retratar, porque, de fato, ele foi infeliz nesse contexto, e por isso tem que tomar muito cuidado quando se fala nesse sentido. E aqui eu quero falar um pouquinho sobre a minha experiência enquanto professor em sala de aula que tive a oportunidade de ter alunos com deficiências. Tive alunos com síndrome de Down, alunos autistas, alunos com deficiência física, e vou dizer para vocês que foi um negócio fantástico, aprendi muito, e, aliás, eles não atrapalham, eles ensinam muito a gente, ensinam muito a escola, e faço um convite e um desafio para quem quiser entrar numa sala de aula onde tem. Nós temos aqui a Escola Adelaide Stark, foi visitado por alguns vereadores, mas nós temos em várias salas alunos com deficiência, e faço um desafio. É impressionante como a turma, vereador Bruno Cur, abraça, as crianças abraçam essas crianças, então elas não atrapalham, muito pelo contrário, elas ensinam. Talvez o ministro não teve a oportunidade que eu tive, enquanto professor, de ter alunos com deficiência, que me ensinaram muito, me ensinaram a ser melhor, me ensinaram, de fato, a ser mais inclusivo, não só a mim, mas também a outros alunos, a outras crianças que lá estavam. Então, a gente precisa aprender com estas crianças, e é importante que elas estejam, sim, em sala de aula. E é importante que o poder público dê, vereador Egídio, e nós temos que fazer a nossa parte aqui nessa Casa Legislativa, dê todas as condições para essa criança possa se desenvolver e possa nos ajudar, e possa nos ensinar como me transformou num cidadão melhor, me transformou num professor melhor, e transforma as crianças. Muitos de nós aqui, enquanto alunos, não tivemos a oportunidade no passado em ter alunos com deficiência na nossa sala, porque muitas vezes não queriam que essas crianças fossem para a sala de aula, mas nós queremos, é importante essa inclusão, e nós vamos brigar aqui nessa casa. Então, foi uma fala, infelizmente, infeliz num contexto, espero que ele se retrate, é uma pena, mas eu tenho certeza que essa Casa Legislativa e nós vamos continuar, sim, brigando por inclusão, principalmente nas escolas. E as nossas escolas aqui da cidade, por mais que avançou, ainda tem e falta avançar muito na questão da inclusão. Precisamos avançar muito, precisamos investir muito. Mas aqui, como eu disse, vereador Marcelo Matias, e posso incluir o seu nome aqui, o senhor trabalha também pela inclusão, outros vereadores aqui trabalham com projetos, essa casa já deu exemplo, fez diversos projetos para as crianças se tornarem mais inclusivas na sociedade, principalmente nas escolas. Esse é o nosso trabalho. Quero aqui também, na terça-feira passada, eu falei sobre a minha preocupação com relação aos professores ACTs, que, infelizmente, com o retorno, por parte de os professores a quais eles estavam substituindo, podem simplesmente perder o seu emprego de uma hora para outra, e isso realmente é preocupante. São profissionais que estavam lá na linha de frente e que, de qualquer momento, poderiam e podem sair. E conversando com a secretária Patrícia, com a secretária de administração, vai se fazer aí, se estruturar melhor a alternativa para aproveitamento desse pessoal. Primeiro porque a gente não sabe quantos professores retornarão, esses que têm comorbidade, se podem retornar ou não, de que forma vão retornar. E outra, a gente vai olhar outras demandas. Existem outras demandas que a própria pandemia e o próprio Plancom, vereador Diego, acabou criando dentro da escola, para que pelo menos dê a oportunidade para que finde esse contrato, simplesmente não saiam do nada assim, de repente. Então, a conversa foi boa, foi produtiva, nos garantiram que vão olhar com carinho, nos garantiram que vão trabalhar essa situação. Então, para nós, é importante que isso se faça, e eu vou sempre brigar pelos professores, por toda a educação, diretores e também pelos professores ACTs, que é extremamente importante. Aqui, recebi o convite com muito prazer, fui no dia de ontem, vereador Alemão à tarde, lá no 3º Batalhão do Bombeiro Militar, Tenente-Coronel Jorge Arthur, Major Márcio, Major Felipe, foi uma conversa produtiva, se puder fazer a gentileza, tivemos uma conversa muito produtiva com relação à estrutura do bombeiro, conversamos quase 1 hora e 15 minutos de conversa, onde colocamos, obviamente, nos colocamos à disposição da corporação, nos colocamos à disposição a entender algumas situações
que precisam avançar e melhorar a nossa cidade. Relataram que já têm conversado com alguns vereadores que têm apoiado a inclusão de novas bases, tem a base da Velha, foi citado lá, que é importantíssimo, tem outras situações aqui, remanejamentos, situações importantes com relação ao Arcanjo também. Nos colocamos também, a grande dificuldade que eu sinto é que tenhamos aqui, vereador Egídio, que é extremamente importante, uma única regramento, porque aqui me incomoda bastante, vereador Diego, quando um empreendedor vai buscar, como você mesmo falou, o regramento da vigilância é uma, o regramento do bombeiro é outra, e às vezes há um conflito, e o cidadão fica perdido, porque ele vai no bombeiro, passa todo o regramento, é esse. Vai lá na vigilância sanitária, é outro regramento. E fica esse jogo de empurra, e é importante que se defina. Se o regramento é o estabelecido pelo bombeiro, que outros órgãos fiscalizadores possam ajudar, senão fica o que eu chamo de ditaduras de pequenos poderes. Concedo uma parte ao meu colega vereador, Diego. Autorização do orador, a parte concedida, vereador Diego Nazato. Eu agradeço pelo senhor ter tocado nesse assunto e fez eu lembrar de uma coisa que surgiu quando eu estava conversando com a Vigilância Sanitária. Me alertaram que, em um momento de consulta de viabilidade de um novo empreendimento na prefeitura, construção de um prédio, por exemplo, muitas vezes isso não é comunicado à Vigilância Sanitária. E daí o cidadão pretende construir, por exemplo, um restaurante na cidade, tramita pela prefeitura de todas as formas, tem o projeto aprovado, e quando chega na parte da vigilância sanitária, tem que fazer modificações no prédio, porque não previa a construção dos banheiros que a vigilância determina que devem ser construídos, vestiários e por aí em diante. Então fica aqui a sugestão para o Executivo, para que comece a comunicar melhor essa parte de construção de edificações, regularização, e aponte a necessidade de passar também pela vigilância sanitária para não fazer retrabalho e estragar os trabalhos e o dinheiro do cidadão brasileiro, do cidadão blumenauense. Obrigado. Presidente, só 30 segundos para que eu possa concluir. Concedo mais 30 segundos a Vossa Excelência, vereador Gilson. Obrigado. Então, é extremamente importante, nesse sentido, que nós, como disse aqui o vereador Diego também, que nós trabalhamos aqui, que a gente trabalha aqui nesta Casa Legislativa para unificar o discurso, para ter apenas um único regramento. Aliás, melhor ainda, é tirar os regramentos que atrapalham a vida do empreendedor. Porque nós precisamos gerar emprego, nós precisamos gerar renda, e a gente só gera renda se nós tivermos a facilidade na vida do empreendedor. E aí não dá, como eu te falei, não dá para você ter um regramento do bombeiro aqui, aí daqui a pouco vai lá o regramento da vigilância sanitária, depois o regramento da obras e postura, e o pior, como disse aqui, ambos não se comunicam. E como não se comunicam, a gente tem essa dificuldade toda. Então, realmente, nós precisamos aqui desburocratizar. Desburocratizar. Esta é a palavra que tanto o empreendedor lá fora, o vereador Egídio, o senhor conhece muito bem, muitos deles querem que esta Casa Legislativa trabalhe em prol da desburocratização, que a gente tire esse monte de regramentos que atrapalham a vida do empreendedor. Obrigado a todos.